Olá pessoal, professor José Pontes, língua portuguesa. Esse é um vídeo para falar um pouquinho sobre a correção da atividade interpretativa do conto Barril de Amontilado, do Edgar Allan Poe. Então passei para vocês um arquivo, documentos Google editável, ou seja, vocês responderiam nele mesmo. E já coloquei a pré-formatação em azul, para deixar claro qual é a sua resposta. E que vocês colocassem aqui dentro do retângulo, né, desse retângulo que ele poderia ser, né, aí ser editado, e colocar quantas linhas vocês desejassem para suas respostas, tá? Vou pegar como exemplo aqui as respostas do João Gustavo, do 8º E, para a gente fazer a correção aqui, porque ele fez um bom trabalho aqui, né? Então, vejamos. Questão 1. Entre os poucos personagens, há um chamado Lucchese. Quem é esse personagem na história? É outro amigo, né, do Amontilado, que entende de vinhos, né? Na verdade, ele é um amigo aqui do Montresor, do narrador, né? Esse Lucchese, ele é rival lá do Fortunato. O que o narrador faz? O narrador, ele joga a vaidade, ele brinca com a vaidade do Fortunato, né? Aproveitando que ele está bêbado também, né? Aproveita essa questão dele ser vaidoso e não querer que o seu rival vá fazer a primeira análise do Amontilado, que é um tipo de vinho, né? Ele trabalha essa vaidade para convencer o Fortunato a acompanhá-lo até a sua casa, tá? Então esse é o Lucchese, ele é utilizado, ele sequer aparece na história, mas ele é citado como alguém para estimular Fortunato a acompanhar o narrador até a sua casa. Qual era a especialidade de Fortunato? Saber de vinhos, né? Lá no conto, ele fala que outros conhecimentos ele tinha, né? E só que aquele ele ganava, né? Ele era um charlatão em certos conhecimentos, outros conhecimentos culturais, mas que vinhos, né? Realmente ele sabia, realmente ele era especialista nisso. Questão 3. Qual o sentimento narrado pelo Fortunato? Amizade, gratidão ou vingança? Justifique sua resposta com trechos do conto. Gustavo respondeu vingança, né? E colocou lá: suportei da melhor maneira que pude as muitas injúrias de Fortunato, mas quando ele se atreveu a insultar-me, jurei vingança. Então, muito bem, o trecho aqui deixa claro qual era o sentimento do narrador em relação ao Fortunato. Muito bom. Questão 4. Que gênero esse conto representa? Terror, artigo de opinião ou resenha? Tanto artigo de opinião e resenha nós veremos ainda nesse bimestre, ok? Justifique sua resposta com trechos retirados do conto. Ele colocou lá como terror, né? Pois que o Amontilado faz de extrema crueldade. Eu acho que o Gustavo aqui, o João, ele associou o nome do personagem Amontilado, né? Mas Amontilado a gente sabe que é o tipo de vinho, tá? Quem é o personagem que se vinga é o Montresor, né? E o narrador, que conta a história em primeira pessoa, tá bom? E aqui ele continuou, né? Dava aqui para fazer, aqui ele deu uma continuação, né? E aí tá lá, ó, terror, pois o Amontilado fez de extrema crueldade. E ele coloca um trecho: Fortunato, nenhuma resposta. Chamei de novo. Fortunato, nenhuma resposta ainda. Enfiei uma tocha pela abertura que testara e a deixei a cair dentro do recesso. Ouviu-se de volta apenas um tilintar de guizos, né? É bem aterrorizante aí esse trecho. Isso. Questão 5. O encontro entre dois personagens acontece durante o evento cultural. Que evento é esse? O carnaval, né? Só que é um carnaval europeu, é um carnaval diferenciado aqui do Brasil, tá? Não tem aquela
Primeiro que não há aqueles desfiles pomposos como há aqui, né? E aqui é muito regional, né? Cada estado aqui tem uma característica relacionada ao carnaval, aos blocos de carnaval, né? E é bem diferente, mas a origem da celebração do carnaval é de origem europeia, tá bom? No caso lá, italiano. 6. Ao citar aqui dispensar os criados, evidencia qual posição social do narrador. Ora, se ele tem criados, né, a resposta aqui correta seria que ele tem uma posição de riqueza, ele é aristocrata. Não só ele tem criados, como ele mora numa mansão, e nessa mansão tem os antepassados dele estão enterrados lá. São catatumba que tem abaixo no subsolo da casa dele. Então ele é de uma família tradicional, aristocrata, tá? Então a posição social é essa, tá? A posição, ele é rico, ele é muito rico, ele é de família nobre, né? Que tem brasão, que tem história, que tem nome. Aliás, em nome dessa honra, o narrador comete sua vingança. Amontilado se refere ao tipo de bebida, vinho, correto? Que objeto produz o som peculiar descrito pelo narrador, os guizos, né? Que faz parte da fantasia do palhaço. Então, aqueles barulhinho, né? Evidencia lá que ele foi emparedado vivo, né? Quando o narrador coloca a tocha lá no finalzinho, que é o finalzinho bem aterrorizante. O narrador está em que pessoa do discurso? Ele colocou primeiro aqui, ó, o eu, né? Ele narra, ele se coloca na história. Se ele se coloca na história, participando, né? Então, e tendo a visão dele dos fatos, né? Então temos a visão do Fortunato ou de outro personagem, a visão é do personagem principal, o narrador. Ele participa? Sim, ele participa da história. Temos lá na questão 10, um trecho. Você é rico, respeitado, admirado, amado, como também já fui. Esse trecho pode indicar a motivação da vingança do narrador. Na sua opinião, o que teria acontecido entre os dois? Aí o Gustavo colocou algo mais genérico aqui, né? Invejas e brigas. Você poderia imaginar algo mais específico, né? Já que é na sua opinião. O que será que aconteceu realmente? Será que foi uma briga de disputa amorosa? Será que foi questão de dinheiro? Era questão de honra? Um xingou o outro, ele foi desrespeitado, ele foi ofendido, né? Se sentiu insultado. O que será que deve ter acontecido entre os dois? Então você poderia aqui imaginar essa situação, né? Que poderia envolver inveja e brigas, obviamente, mas era bom citar aqui o que especificamente aconteceu. Tá bom? Você poderia imaginar na sua opinião. Questão 11. Fortunato teve um destino terrível ao final do conto, que lhe aconteceu, né? Ele foi preso por uma algema e foi preso por uma parede, que ficou meio repetitivo, né? Mas ele foi emparedado, né? Foi emparedado e foi emparedado vivo, né? Isso que causa o terror lá no final da história. Aí temos a questão aqui, a questão 12 é uma questão gramatical. Preencha a tabela conforme a função exercida, não da exercida da palavra do trecho. Gotas de umidade pingam entre os ossos, né? Percebo que coloquei já uma resposta aqui, que seria a preposição, né, do de, né? Coloquei aqui para servir como exemplo. E aqui vocês iam preencher de acordo com a nossa revisão de classe gramatical da primeira aula. Então, inclusive, coloquei uma tabela, um infográfico inteiro sobre esse assunto. Então, temos aqui o que? Temos gotas de os entre pingam. Gotas é nome de alguma coisa. Perceba que ele aceita o artigo as gotas, de forma que ele não é artigo. Tá? O artigo ele acompanha o substantivo e só vai ser o, uma e a, uma. E suas formas no plural, né? Os, uns, as, umas. Né? De forma que gotas não é artigo, tá? Gotas aqui seria substantivo, ok? Substantivo e não artigo.
O D já estava respondido, preposição. Aliás, vocês têm que estudar essa tabelinha da preposição. As preposições essenciais, elas vão ser importantes quando a gente fazer a análise sintática das orações. Os, acabei de falar para vocês que o os é, na verdade, um artigo. Então, o artigo ele deveria vir para cá. Ó. O artigo, na verdade, né, é o os. O os, né, acompanha outro substantivo, ossos. Né? Ossos são substantivos, dão nome a algo e eles são acompanhados pelo artigo. Então, o os aqui, na verdade, não é pronome. Tá? Na verdade, ele é um artigo que acompanha o substantivo ossos. Perceba que os está no plural masculino, perceba que ossos também está no plural masculino, porque quem exerce essa função de flexão de número e gênero no substantivo é o próprio artigo, tá bom? Então aqui seria o artigo e não pronome pessoal. Entre é outra preposição, né? E está dentro das preposições essenciais. Seria interessante, como eu falei para vocês, estudarem, saber quais são, pelo menos, as principais ali. Dentro das essenciais ainda tem as principais dentro delas ali, e seria o D, o A, né? O A é interessante porque o A pode ser existem outras funções, como pronome, preposição, né? Então ele pode adquirir outras funções ali. Então ele pode ser artigo, preposição e pronome, né? Aí você tem que analisar, já conforme a frase está sendo usada, a oração está sendo usada, né? O termo a qual ele se relaciona, para identificar qual é a função exercida ali pelo A. Então o A é uma preposição, até, com, o D aparece muito, o entre, o em, com a junção com o artigo que fica no, na, né, também é uma importante preposição, o para, né, e aí tem que ter cuidado com para, questão de sentido, para do verbo parar, o para preposição, né? Então, é bom estudar essas preposições, tá bom? São algumas preposições essenciais, é bom decorar isso aí. Aliás, isso está no material que eu coloquei para vocês lá na primeira aula sobre classes de palavras, tá? Tem um infográfico imenso lá sobre todas as classes gramaticais, tá bom? São as 10 classes gramaticais, é importante, é uma revisão, mas é importante que vocês tenham conhecimento sobre isso, para que avancemos, né, no conteúdo, né? Então vocês precisam ter esse conhecimento prévio sobre classes gramaticais. E por último temos o verbo, né? O pingam, né? O verbo ele tem uma característica interessante, né? Ele tem o conceito de que é uma palavra que expressa ação, estado, fenômeno da natureza, mas ele vai além disso, né? Ele é a única palavra que pode ser conjugada, ou seja, você coloca lá eu, tu, ele. E é a única palavra também que pode ser situada no tempo, ou seja, você coloca ela no pretérito, presente e futuro, né? De modo que você não poderia fazer isso com as palavras anteriores, as palavras acima, né? Nem com gotas, nem com de, nem com os, nem com entre. Lembrando que esse entre não é o verbo entrar, né? Entre aqui é uma preposição. Se fosse no sentido do verbo entrar, aí sim ele seria um verbo, né? Seria conjugado, seria situado no tempo. Então pingam, percebam que ele está, né? Elas pingam, né? Então ele está sendo conjugado aqui, e percebam que ele está representando aqui o presente, né? Ele está no tempo presente, de forma que pingam é uma palavra que indicação pode ser conjugado e está situado no tempo, por isso ele é um verbo, ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida adicional, faça nos comentários particulares ou no nosso encontro pelo Meet. Um abraço.